Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências. E olha que prosa fantástica estamos trazendo aqui, da indústria farmacêutica à automotiva, a relevância do ERP. Com um mercado altamente competitivo, disruptivo e orientado ao sabor das constantes mudanças, grande parte impostas pelo comportamento e demandas de consumidores e clientes, as indústrias buscam inovar, adaptar, entender e administrar as mudanças, racionalizar os custos, enquanto precisam ser sustentáveis e seguir rigorosamente padrões de qualidade e normas impostas pelos governos. E a tecnologia tem um papel essencial no apoio a estas necessidades. O Sistema de Gestão Integrado, ou ERP, Enterprise Resource Planning, que é um software corporativo para realizar a integração de diferentes setores de uma empresa, pode apoiar as organizações nesta difícil tarefa e oferecer a transparência em tempo real que as empresas necessitam. O ERP permite integrar dados, informações e processos de diferentes áreas da organização. O ERP implementado corretamente oferece uma verdadeira vantagem competitiva, pois ajuda a otimizar e padronizar processos, reduzir erros, melhorar as operações, controlar estoques e muito mais. Vamos fazer uma reflexão e trazer importantes dicas para os profissionais, pois é um tema fantástico para ser abordado aqui na Prosa com Bertaglia. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o Fabrício Oliveira, que está lá em São Paulo. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo o Fabrício. Fabrício, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia. Muito obrigado, Paulo. Prazer enorme estar aqui com você. Uma honra. Espero termos aí uma prosa agradável na próxima hora. Que bacana. Com certeza vai ser uma prosa muito legal, Fabrício, usando toda a experiência que você tem aí. Fabrício, me diz um pouco aí de você. Conta para nós quem que é o Fabrício. Legal, prazer enorme. Bem, Fabrício, formado em análise de sistemas, né, pela Universidade Bandeirantes de São Paulo, MBA em gestão de projetos e tecnologia pela FGV. Fabrício tem mais de 15 anos de experiência no mercado de tecnologia. Parte da minha carreira foi desenvolvida na QAD, né, onde passei por diversas áreas e recentemente deixei o cargo de vice-presidente de serviços América Latina para iniciar esse desafio no mundo empreendedor, né, com a Vulcan. Sou pai da Sofia e da Camila, adoro vinhos. Opa! Bacana. Algo mais em comum aí. Legal. Adoro muito viajar. Viajei bastante antes da pandemia, trabalho, sem ser trabalho. Uma das metas que tenho é alcançar 100 países visitados. Parei no 27º e pretendo continuar essa jornada. Olha que bacana. Seguramente vai conseguir, Fabrício, porque você é jovem, vai conseguir chegar lá com certeza, tá bom? Legal. Meu amigo, vamos seguir nessa jornada aqui de trazer para as pessoas que acompanham a Prosa com Bertaglia esse assunto, que é um assunto muito importante. O Enterprise Resource Planning é um produto que basicamente está presente em todas as organizações, porque realmente faz a diferença. Sim. E eu gostaria que você já começasse a contextualizar o tema, porque nós falamos ali de segmentação, de indústria automotiva, de farmacêutica, mas não fica só nisso, né, Fabrício? Vamos em frente? Exato, com certeza, Paulo. E um assunto bem interessante. Inclusive, eu gosto de iniciar essas conversas explicando um pouco o que é um sistema ERP, né? Para as pessoas, elas às vezes têm a dúvida, né? Então, sistema ERP é um sistema de informação, um software, né? Que ele
integra todas as informações de diversos departamentos dentro de empresas, né? Então, e isso dá uma vantagem enorme, né, para qualquer empresa quando ela tem um software ERP instalado, né? Então, isso permite que você consiga extrair de forma rápida, eficiente, organizada as informações da empresa como um todo. Então, e para entender um pouco hoje, né, nesse cenário que a gente está enfrentando aí, onde a gente se fala muito sobre transformação digital, ESG, como o ERP ele vai acompanhar esse movimento, como ele está trabalhando também para se adaptar a essas novas mudanças, né? Então, desde automação, velocidade nas informações, né? Como você conseguir essas informações, até mesmo para atender necessidades fiscais num país tão complexo como o nosso. Então, assim, o ERP tem um papel fundamental hoje em dia nas empresas aqui no mercado, no Brasil e no mundo, né? Obviamente. Bacana, o Fabrício. E aí, você já tocou bem na ferida da necessidade da organização, de que elas não conseguem sobreviver sem o ERP. Gostaria de desbravar dois pontos contigo, ou seja, como é que está esse mercado de tecnologia? A gente sabe que a tecnologia ela está sempre em ascensão, principalmente nos dias de hoje. Você já tocou no aspecto aí transformação digital. Recentemente eu fiz uma prosa com um grande amigo falando sobre transformação digital e o título da prosa era se era uma necessidade ou era uma opção, né? A gente sabe que não é uma opção e sim uma necessidade. Então eu gostaria que você desbravasse um pouco esse mercado de tecnologia e falasse um pouco da sobrevivência nos dias, principalmente nos dias de hoje, das empresas que eventualmente ainda não entraram nessa seara aí do ERP, né? Sim, claro. Não, será um prazer. É, Paulo, o mercado vem se transformando um ritmo sem precedentes, né? Então, assim, hoje em dia, a comunicação com a internet, né, o ERP, os softwares direto com a internet, que é a internet das coisas, é essencial. Você tem produtos em chão de fábrica falando diretamente com seus fornecedores, seus clientes. Então, são em ritmos realmente incalculáveis, né? Assim, a velocidade que as coisas estão tomando. Você tem, por exemplo, warehousings você não tem pessoas trabalhando, você tem veículos autônomos fazendo toda a parte de armazenamento, coleta, distribuição desses armazéns. Então, a, a transferência de dados é algo que está sendo bastante impactante, né? Principalmente hoje, se você observar hoje com a nova tecnologia, o 5G, né? Esse volume de transferência de dados, nós chegaremos em patamares aí que realmente fica até assustador você entender o que está acontecendo. Então, ao mesmo tempo que você tem aí toda essa transformação, né, de inteligência artificial, transferência de dados, você também volta lá, né, para o início, falando, nossa, mas eu tenho processos que ainda são manuais, eu tenho pessoas que utilizam o meu RP de forma errada, então, como essas coisas vão se ligar no futuro? E para as empresas que hoje em dia elas não utilizam o RP, eu acho, na minha opinião, ficará inviável, né, se sustentar nesse ambiente de transformação digital, onde as coisas estão acontecendo de forma muito rápida, né? Nós, por exemplo, passamos aí por alguns eventos, né, que foram como, por exemplo, a Covid, né, 2 anos atrás, guerras, níveis inflacionários que jamais vistos nos Estados Unidos, guerra entre China e Estados Unidos, né, guerra comercial. E, assim, esses eventos estão acontecendo de cada vez num espaço de tempo menor. Então, a mudança é necessária, né? Então, a empresa que não tem de forma integrada, organizada e preparada, ela não vai conseguir sobreviver. E o ERP continua sendo e será uma ferramenta de extrema importância para o futuro. É interessante alguns pontos que você trouxe aí, porque na realidade muitas vezes nós não fazemos toda essa conexão com a tecnologia da forma como você trouxe, né? Ou seja, você
falou basicamente da inteligência artificial, você falou do 5G, que vai fazer uma diferença enorme na forma da gente trabalhar. Lógico que na cabeça das pessoas que estão nos assistindo aqui, poxa vida, nem o 4G não funciona direito, nós já estamos falando no 5G. Sim, só que já lá fora, né, já se fala inclusive no 6G. Né? Então tem muita coisa acontecendo. E eu gostei do que você falou, ou seja, não dá realmente para imaginar que alguma empresa ela consiga sobreviver sem o ERP. E aí, o Fabrício, eu trago uma outra questão para o ponto aqui, que é falar um pouquinho de benefícios, porque, e até de vantagem competitiva, apesar que na minha visão, você não ter o ERP, isso é uma diminuição das suas habilidades e competências dentro da sua organização, ou seja, você deixa pelo menos de empatar com as outras organizações. Né? Se ela não lhe dá uma vantagem competitiva, ela vai te dar pelo menos um status de competitividade de igual para igual no mercado. Como é que você enxerga isso, Fabrício? Voltando um pouquinho, antes de falar um pouco sobre os benefícios e vantagens, existe essa questão de dados, processos, informações que hoje é a base para que você tenha esses benefícios. Né? Então, assim, hoje o dado em si ele não é um problema, né, para nós. Né? Nós temos a torta direita aí, massas e massas de dados que são trabalhados. Só que o dado solto ele não é nada. Então, você ter novas ferramentas, algoritmos, softwares que consigam interpretar esses dados, isso é extremamente importante. Através da interpretação correta desses dados, nós temos um conjunto de informações que vai lhe auxiliar na tomada de decisão, onde você consiga alterar de forma assertiva os seus processos, para se tornar eficiente, onde você consiga mostrar um resultado, um benefício para a sua empresa. Né? Hoje, nós trabalhamos com uma nova geração de ERPs, né, que eles possuem tecnologias no-code, low-code. O que é isso? Você tem uma plataforma onde você consegue embarcar no ERP tecnologias que você não precise mais de customizações, você consiga, de uma forma nativa, desenvolver essas funcionalidades dentro do ERP. Isso é muito interessante. E aí, levando para os benefícios, por exemplo, você tem lá a parte de inventário da sua empresa. Né? Toda empresa quer trabalhar com inventário enxuto, né? E para você ter um inventário enxuto, você tem que ter uma demanda correta de planejamento. Isso quer dizer que sua compra de materiais ela tem que ser precisa, ela tem que ser efetiva, né? Assertiva. E quando você tem tudo isso utilizando um ERP de forma correta, você evita os excessos ou a falta, né? E qual que é o benefício, por exemplo, de você evitar a falta de material? Você evita o risco de não abastecer o seu cliente, né? Você evita o risco de denegrir a imagem da tua empresa, né? A mesma coisa olhando para o excesso. Se você compra materiais em excesso e você tem lá um estoque de semi-acabados, você está gastando a mais, né? Desnecessário. Então, você evitando esse tipo de coisa, você consegue direcionar os seus recursos da maneira correta dentro da sua empresa, né? Você evita, por exemplo, o gasto de horas extras com homem-hora, né? Você consegue planejar de uma forma mais efetiva esse tipo de coisa. Então, o RP ele traz muitos benefícios, vantagens como a tomada de decisão em tempo mais rápido, mais assertiva, e eu acredito que um dos pontos mais importantes é lhe dar uma segurança e um conforto que lhe proporcione olhar para o futuro e tentar prever os movimentos de mercado, né? Então, quando você tem sua empresa redonda, utilizando os recursos corretos, trabalhando de maneira organizada, você consegue olhar para o futuro, está um step ahead, né, que falamos. Então, isso é extremamente importante. Outro ponto extremamente importante é a parte do ESG. Hoje, é muito falado, muito discutido, empresas sustentáveis precisam se adequar a isso. Então, a gente fala, olha, mas, poxa vida, o ERP, ele tem a ver com ESG? Tem, e muito, né? Se você pegar a parte de meio ambiente, a produção
o evito de desperdício, né, no melhor planejamento da sua produção, vai, de uma forma ou outra, afetar o teu ambiente. Então, sim, o ERP tem a ver com ESG. O mercado hoje olha para isso, né, para empresas que adotam esse tipo de metodologia, esse tipo de postura em trabalho. Que bacana, fantástico, meu amigo. Gostei muito das suas colocações. Você falou negócio, falou business, e isso é muito importante aqui na Prosa com Bertaglia. Fabrício, vamos fazer o seguinte: nós estamos finalizando aqui o primeiro tempo da nossa prosa. Vamos convidar o pessoal para se inscrever no canal, para curtir ali o canal, acionar o sininho para ser notificado. Prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Fabrício. E Fabrício, nós vamos para o segundo tempo. Eu vou fazer um spoilerzinho aqui e a gente vai falar principalmente dos desafios da implementação. Pode ser, Fabrício? Perfeito. Vamos lá. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Fabrício, né? Uma prosa onde nós estamos falando de ERP, mas o Fabrício está trazendo uma contribuição onde ele faz a conexão da tecnologia, do ERP propriamente dito, com o negócio, ou seja, ele falou dos benefícios, das vantagens que podem ser obtidas através do ERP, através dos ganhos que eventualmente as organizações podem ter. E aí, Fabrício, eu já gostaria de embarcar nesse assunto das dificuldades de fazer uma implementação de ERP, porque tem muitos critérios, tem muitas situações onde tem ERP que é bem sucedido, outro ERP não é bem sucedido, passa por pessoas, passa por conhecimento. Fala um pouco disso para a gente, Fabrício. Não, legal. A escolha de um RP é algo extremamente delicado, né? Assim, até mesmo antes da escolha, um dos principais desafios que nós enfrentamos, ô Paulo, é o status quo, né? Então, assim, a própria empresa, quando ela decide fazer esse movimento, ela está mudando, ela está tentando sair do status quo e fazer algo diferente. Ela está enxergando o mercado competitivo, ela está enxergando que precisa ser feito algo diferente, né? E durante o projeto, o status quo está muito ligado à cultura da empresa, né? Então, tenho vários exemplos aí ao longo desses anos, mas eu diria que o status quo é muito comum e fazer com que essas pessoas entendam que o melhor é mudar e você colocar uma ferramenta que te deixe e te coloque em uma posição competitiva, acho que é o diferencial, né? Você convencer o time a isso. Eu tenho uma frase que eu carrego sempre comigo, né? O que te fez chegar aqui não vai te fazer chegar lá. Então, isso é extremamente importante, você ter essa mudança cultural, né, dentro das empresas, até mesmo antes, na escolha, durante a escolha do ERP, até mesmo a implementação, o projeto em si, né? As pessoas trabalhando aí. Porque você envolve várias áreas dentro da empresa, né? Você, desde a demanda de vendas, né? Contabilidade, planejamento, produção, todas essas áreas são afetadas e de uma forma bem particular, né? Então, um processo de consultoria exige que você faça uma entrevista, que você entenda as necessidades de cada cliente e passe essa confiança, né? Então, realmente, para mim, na minha opinião, um dos maiores desafios que temos aí é a mudança, é o status quo durante cada projeto. Que legal, bacana realmente você trazer essas contribuições que você comentou agora, exatamente porque as empresas elas buscam, a partir do momento que ela faz o investimento, elas buscam ter resultados com isso. Claro. E normalmente o ERP, a gente sabe disso, normalmente existem algumas figuras, alguns players, né? Então você tem a empresa que vende o software, tem logicamente o cliente que vai comprar o software, vai fazer a implementação e tem sempre uma consultoria que vai fazer essa implementação, ou seja, não é comum, eu desconheço inclusive que uma empresa sozinha ela consiga fazer a implementação de um ERP. Quais são os papéis e as responsabilidades, ô Fabrício, quando a gente embarca nesse contexto, tanto da perspectiva da empresa como da consultoria e até da empresa que comercializa o software? Eu queria que você estabelecesse as conexões aí entre os vários players. Sim, sim. Essa pergunta é extremamente interessante, porque
esse processo precisa ser muito bem definido, essas regras do jogo precisam ser muito bem definidas logo de início, né? Então, assim, a empresa ela tem o papel fundamental de conduzir o projeto, alinhado com suas estratégias, né? Então, é extremamente importante que a empresa mantenha o projeto de acordo com o que eles planejaram, de acordo com os resultados que eles pretendem alcançar. A consultoria entra com know-how, né? Entra com know-how, com experiência de mercado e com esse processo de conhecimento para com essa empresa, né? Então, e o software, o parceiro tecnológico é extremamente importante. Você precisa ter obviamente um software que seja aderente ao teu negócio, ao teu business, né? Então, estudos precisam ser feitos antes da aquisição de um software, né? E a própria consultoria. Vou te falar que não é comum você ter consultores que, por exemplo, vamos falar aqui da indústria de manufatura, de transformação. É muito interessante que você, eu estou colocando um RP, que eu tenho uma consultoria onde as pessoas, os consultores tenham uma bagagem nesse mundo, né? nessa indústria de transformação. Porque se você colocar consultores que são de varejo, por exemplo, ou de outros setores, você acaba tendo uma dificuldade a mais durante o processo de implementação. Então, eu acho que existe aí um balé, né? Uma orquestra que precisa ser bem gerenciada, onde você entre com o software correto, com a tecnologia correta, com os alinhados com os objetivos da empresa e a consultoria para dar sustentação a todo esse processo. E é interessante isso tudo que você falou, né, Fabrício, até porque é uma perspectiva de segmentação que o RP ele vai ser implementado para suportar uma necessidade de negócio. Então você trouxe bem aí a parte do varejo, e se a gente olhar pela perspectiva da automotiva, e nós vemos muito isso no mercado, ou seja, quando você busca uma implementação, buscar profissionais que tenham, né, aquela competência voltada para aquele segmento. Ok, eu vou fazer uma implementação na indústria automotiva, eu preciso ter uma pessoa que tenha os conhecimentos vinculados à indústria automotiva. Se eu vou lá para bens de consumo, a mesma coisa, varejo, a mesma coisa. Eu queria, o Fabrício, você falou que está praticamente há 15 anos aí na área de tecnologia, tem formação na área de tecnologia, trabalha com consultoria, tem assumido aí responsabilidades muito interessantes dentro dessa perspectiva da área de serviços, e você está numa empresa hoje, né? E eu gostaria que você falasse um pouco dessa empresa, dos seus desafios e já emendasse, o Fabrício, eu gosto muito disso, né? A sua experiência com as implementações, quais são as lições que a gente tira de tudo isso, para que as pessoas que acompanham aqui a Prosa Cobertaglia tenham um entendimento do quão complexo, mas que existe solução para isso, na verdade. Claro, claro, será um prazer. Bem, como eu falei, né, a minha carreira foi desenvolvida na QAD, que é um player global de RP, focado na manufatura, né? E trabalhei por mais ou menos 15 anos na QAD, passei diversas áreas, suporte, localização do produto para o mercado brasileiro, que é extremamente importante, serviços e implementações. E recentemente a QAD, no movimento de crescimento, né, ela decidiu estender a operação no Brasil para uma empresa de consultoria. Fui convidado a liderar esse processo. A empresa chama-se Vulcan. Então, todos os funcionários da QAD passaram para pertencer à Vulcan, né? Então, assim, todo o know-how técnico moveu-se para essa empresa. A Vulcan ela é exclusiva da QAD no Brasil, né? Então ela é responsável por vender, implementar, suportar, localizar o produto no Brasil. E o objetivo dela, sim, é ajudar com que empresas, principalmente nesse foco manufatura, indústrias de transformação, consigam atravessar de forma tranquila aí as disrupturas que esse mundo louco, né? Nosso, a cada dia nos cobra. Então, a Vulcan, sim, ela está conectada com tudo que acontece ao redor. Dicas para os nossos ouvintes, né? Avalie bem o teu cenário, as suas ferramentas, faça uma avaliação de onde você está e onde você quer chegar. Então, assim, realmente é muito importante você ter essa fotografia, né?
apoie-se em parceiros confiáveis, né? Porque a gente está cansado de ver ao longo do caminho aí que projetos de implementações de RP que naufragaram, né? Então, é interessante que você tenha um parceiro tecnológico, um parceiro de consultoria que faça a coisa, que tenha uma confiança, que seja confiável, né? Nesse aspecto. Escolha ferramentas adaptáveis, não ferramentas que são customizadas, né? Por que isso? Para que quando você cresça, ela não seja um impeditivo, né? Então ela consiga se expandir, se adaptar de acordo com o teu crescimento, o seu crescimento. Defina suas necessidades, acho que isso é extremamente importante. Comunique-se efetivamente, né? Você precisa ter isso em mente, e sua empresa precisa ter essa cultura. Gerencie as expectativas, eu acho que é extremamente importante para que pessoas não se frustrem, para que metas sejam cumpridas, e monitore os resultados, né, constantemente. Eu acho que é um ciclo que você precisa fazer e executar sempre, né, monitorar sempre seus resultados. E, por fim, eu acho que chame a Vulcan, né, a gente consegue ajudar em todos esses pontos aí quando necessário. Olha que bacana. E eu queria trazer um outro ponto aqui para a nossa conversa que eu acho que é bastante interessante, né? Ou seja, as empresas, quando elas fazem a implementação de um ERP, né, o Fabrício, basicamente elas estão permeando toda a organização, né? Então nós estamos falando de Exato. RH, nós estamos falando de manufatura, de contabilidade, ou seja, tem uma série de departamentos envolvidos dentro desse processo. E Exato. sempre vamos ter aquelas pessoas que têm menos ou mais conhecimento, aquele que tem o medo ou receio de perder a posição, perder o poder, né, vamos Exato. dizer assim. E aí a gestão da mudança é importante, não é, Fabrício? Extremamente, extremamente, muito importante. É o que eu mencionei antes, né? É uma mudança cultural e essa gestão da mudança e cultural é extremamente importante, porque afeta vidas, né? Pessoas, e cada pessoa responde. O ser humano já é resistente à mudança, né? Por natureza. Então, você precisa gerenciar isso de forma muito séria, muito próxima, que vai contribuir muito para o futuro da implementação do projeto como um todo. Que bacana. Fabrício, você sabe que eu já trabalhei muito com o ERP no passado. Aliás, você citou a QAD aí, eu conheci a Pamela e alguns amigos, né, que ali Sim, estiveram. Com certeza aí dentro da Vulcan você deve ter alguns amigos que na época eu conheci. Eu já sou bem velhinho, Fabrício, talvez você não seja dessa época, né? Ou seja, quando eu trabalhei na Unilever, nós tínhamos um excelente relacionamento com a QAD, com a Pamela Lopker, né? Então tinha um pessoal aqui no Brasil e tinha um pessoal lá no exterior. Eu passei um período lá trabalhando junto com a QAD. Meu amigo, você quer complementar mais alguma coisa? Nós estamos chegando ao finalzinho da nossa prosa aqui. não, Paulo, realmente foi um prazer enorme contribuir aqui com um bate-papo rápido, mas assim muito legal. É um prazer enorme estar aqui e espero ter esclarecido. Enfim, caso alguém queira falar um pouco mais sobre RP, sobre o assunto, estou disponível. Fabrício nas redes sociais, aí no LinkedIn, tem a Vulcan que pode entrar em contato direto, enfim. Muito obrigado Bacana, pela bacana. oportunidade. Bom saber disso. Aliás, eu te encontrei lá pelo LinkedIn. Foi por lá que nós nos falamos e aí nós estamos tendo aqui essa prosa fantástica, não é, o Fabrício? Então, na realidade, se as pessoas quiserem te procurar para entender um pouquinho mais essa jornada do ERP, da consultoria, da prestação de serviços, ali pelo LinkedIn fica muito fácil de encontrar. Ou se quiserem também, manda uma mensagem aqui para a Prosa Convertaglia e pode ter certeza que essa mensagem vai chegar para o Fabrício, tá, pessoal? Fabrício, meu amigo, gratidão enorme pela sua participação aqui na Prosa Convertaglia. Foi uma prosa realmente fantástica. Espero que atinja aí um número bastante interessante de pessoas que têm preocupações na vantagem competitiva, no bom andamento dos serviços, no bom andamento da implementação do ERP. Ao infinito e além, o Fabrício. Um abração para você. Obrigado. E eu costumo dizer o seguinte: o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Gratidão enorme pela sua contribuição, Fabrício. Obrigado, Paulo. Um abraço. Tchau, tchau.
ao infinito e... Amém!